Muito boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite aos internautas que estamos assistindo em casa, né? E vamos aproveitando a oportunidade de novamente estarmos aqui. E vamos assim, aproveitando esses minutos, essa energia boa que aqui está, fechando os nossos olhos, vamos mentalizar Jesus, não Ele crucificado, mas Ele todo iluminado, vindo ao nosso encontro, nos dando um abraço fraterno. E assim, Pai, vamos nos conectando com os nossos mentores espirituais, nossos anjos de guarda, e vamos recebendo essa energia desde agora em diante, que aqui está, com fluidos benéficos, regeneradores e calmantes, que possam atingir todo o nosso corpo, nosso espírito, que possamos sair daqui mais leve, energizados, fortalecidos e agradecendo a Deus pela oportunidade e a Jesus também, nosso mestre e amigo, e a todos os nossos irmãos que aqui estão desde manhã trabalhando, fazendo a higienização desta casa para que possa os trabalhos transcorrer na paz, mais perfeita paz e harmonia, os trabalhos de paz, os trabalhos de cura, que sejam todas as salas energizadas. E também que o nosso palestrante de hoje possa nos ensinar com palavras do nosso Evangelho o que viemos buscar aqui esta noite, o nosso aprendizado para que possamos nos melhorar a cada dia, a cada momento de nossas vidas, procurando colocar em prática essas lições que temos, nos melhorando para que possamos um dia chegar a um lugar bom, onde possamos auxiliar sem necessidade de se reencarnar novamente. Que a paz do Cristo e o amor de Maria possam estar presente em cada coração, de agora em diante, e que possam levar aos seus lares, as pessoas que lá estão, essa energia maravilhosa que está aqui nesse momento. Que Deus nos abençoe e nos envolva hoje e sempre, que assim seja. E hoje nós temos o nosso palestrante da noite, José Carlos Prati de Pindorama. Seja bem-vindo e Deus te ilumine, te proteja na sua palestra. Que assim seja. Obrigado. Obrigada eu. Se às vezes o som estiver meio alto e começar a dar eco, pode baixar um pouco, tá? Eu falo meio alto. Muita paz para todos nós, encarnados e desencarnados. Somos todos bem-vindos e bem-vindas na casa espírita. Afinal, o centro espírita nos ensina o caminho da verdade e da vida, sempre com Jesus. Agradecemos a Deus que nos criou e, portanto, somos imortais. Não vamos desaparecer mais, graças a Deus. A Jesus que nos acompanha de vida em vida, nos mostrando o caminho para a luz, para a evolução suprema para Deus. E aos amigos espirituais que envolvem cada um de nós. Nós sabemos que o Espiritismo é o caminho e com Jesus é a verdade e a vida. E se o Espiritismo não praticar Jesus, ele simplesmente desaparece. Então, na verdade, a doutrina espírita está vivenciando novamente a boa nova de Jesus conosco. O tema de hoje é desencarne coletivo. Hoje não é uma palestra que, vamos dizer assim, a gente traz humor. É uma palestra mais séria, porque é de reflexão, mas é baseada também no livro Desencarnações Coletivas do Jerônimo. É um livro que traz muitas informações, com referência
desencarne coletivo. E nós sabemos que cada um será recolhido no desencarne coletivo. Está um pouco alto, né? Pode baixar um pouco, é que eu falo alto mesmo. Isso é porque eu estou com gripe ainda, né? Resfriado, rinite, alguma coisa mais. Mas muito bem. No resgate coletivo, cada um de nós será recolhido na espiritualidade, na afinidade que ele viveu a vida. Se você tem afinidade com o bem, os irmãos da luz evoluídos que vão te ajudar. Porém, se você tem a afinidade para os irmãos infelizes, são os infelizes que vão te recolher quando você desencarna coletivamente. E se você tem afinidade à corrupção, à maldade, à enganação, são eles também, os corruptos, que continuam na mesma forma do outro lado, que vão recolher vocês e a nós. Então vai depender de cada um de nós, como seremos amparados do outro lado, ao resgatar coletivamente. E na verdade o resgate coletivo é retificar épocas passadas, ou seja, reparando erros de vidas passadas. A gente reencarna para reparar erros, enquanto diminuímos as nossas provas, na medida que nós melhoramos a nossa conduta da vida de hoje. Então, a oportunidade de reencarnar, às vezes o pessoal fala, mas aconteceu algo na minha vida, a culpa é o destino. Mas o destino, afinal, existe? Ele não existe, o destino. É sorte ou azar ou estar naquele lugar que, de repente, coletivamente, muitos desencarnam? É sorte ou azar ou estará? Nenhum, nem outro. Nem sorte e nem azar. Quando você desencarna, é recolhido coletivamente em grupo, é necessidade individual sua. Por algum motivo, aquele tipo de desencarne ajuda você na sua consciência, no peso da sua consciência, de ações infelizes do passado. Mas onde está gravado? Está gravado no perispírito. Quando você preparou a sua nova reencarnação, você preparou como vai desencarnar também. Porque tem atitudes de nossa vida do passado que não é somente pedir perdão, tem hora que você tem que experimentar aquela ação para que a consciência realmente seja filtrado toda a culpa e você possa reencarnar futuramente mais feliz e, vamos dizer, menos culpado. Por isso que ele é retificar. E na verdade, então, se está gravado no perispírito, é atendido, nós somos atendidos. A espiritualidade nos acompanha, nos prepara como reencarnamos e onde vamos desencarnar e como vamos desencarnar. E ela está atenta. Então, na verdade, quando você vê um grupo de pessoas desencarnando coletivamente, é o atendimento que aquelas pessoas pediram, individualmente ou em grupo. É uma necessidade de cada um de nós. No livro aqui do Divaldo Pereira Franco, No Rumo do Mundo de Regeneração, ele nos conta que existia uma colônia, uma cidade espiritual sobre a Terra, e nessa colônia vive espírito ainda primitivo, de forma que se apresenta primitivo e animalesco também. E a norma dessa colônia é o ódio ao Cristo, mesmo na época de hoje, ódio ao Cristo, porque ele veio semear a paz. Mas também ódio aos dirigentes de casas espírita, a coordenadores de centro espírita. Então, eles trabalhavam com essa intenção, ódio ao Cristo e dirigente coordenadores de centro espírita. Houve a necessidade, então, de deslocar todos esses moradores dessa cidade espiritual, juntamente com seus chefes, para um outro orbe recém-formado, que ainda é massa incandescente, como foi
o planeta Terra há 4 bilhões e meio de anos. Olha só, então eles tiraram do nosso astral, da nossa atmosfera espiritual, essa cidade levou para esse planeta recém-formado, para que aqui possamos fazer uma limpeza fluídica. E é interessante que ficou um vácuo de miasma, de energias umbralinas, onde foi tirada essa cidade. Olha o trabalho que a espiritualidade tem, mas foi um tipo de resgate coletivo para a limpeza astral do planeta, conforme o Divaldo vai nos contando ali. E não tem outro jeito. Só que os chefões percebeu que eles foram deslocados. Os elementos que viviam ali, trabalhavam ali primitivamente, nem perceberam que foram parar em outro astro recém-formado. Está aí, então, certo tipo de resgate coletivo para ajudar o planeta. Nós vamos encontrar também no livro que eu disse do Jerônimo, Desencarnações Coletivas, ele nos conta a história do desencarne do terremoto do Haiti, Porto Príncipe, em 2010, onde desencarnou 10 mil pessoas. Só que quando desencarna muitas pessoas assim, você tem que imaginar, todos são recolhidos imediatamente? Não. Como eu disse, conforme a afinidade de cada um. Aquele que tem ódio continua preso ao corpo. Aquele que não entende nada da espiritualidade e aceita o recolhimento, às vezes é imediato. E às vezes demora muito tempo. Às vezes, como eu disse, conforme a afinidade, conforme você vive, conforme o seu pensamento, as suas ações, certos tipos de espíritos que vão recolher você. Então, aqueles da luz que vêm te ajudar, você não tem luz, infelizmente acaba desaparecendo nas mãos daqueles irmãos que vão fazer de você escravo. Olha como que é importante a gente mudar a conduta de vida, para ser bem recolhido. E aí nesse desencarne coletivo ali, olha o que a espiritualidade precisou fazer. Eles deslocaram uma cidade hospitalar para o Haiti, porque 10 mil pessoas desencarnando, haveria uma condição hospitalar na espiritualidade para recolher um a um, não tem outro jeito, é um trabalho demorado. E entre esse desencarne, nós vamos encontrar Zilda Arnes, da Igreja Católica, enfermeira, e ela foi até o Haiti para levar a farinha múltipla e também o soro caseiro para as crianças que morriam de fome ali. Hoje a situação piorou ainda mais, infelizmente, devido às guerras. Mas ela foi lá trabalhar como enfermeira para saciar a situação daquelas crianças não morrerem de fome. E nesse trabalho que ela fazia, ela acaba desencarnando coletivamente naquele terremoto. Mas não entendia nada de espiritualidade e continuou socorrendo os desencarnados daquele terremoto. Recolher 10 mil demorou 6 meses. Quando terminou o trabalho, Zilda Arnes, as irmãs do outro lado disseram para ela: olha, você morreu ou desencarnou durante o terremoto. Poxa, nem percebi. É tão fácil assim desencarnar, porque ela continuou socorrendo. Olha como que é o trabalho da caridade, como nos ajuda, nem percebemos. E a gente sabia que naquela época os pais faziam bolacha de terra com sal e dava para os seus filhos se alimentarem, porque eles morriam de fome. E é interessante que nós sabemos que o terremoto, hoje nós não temos equipamento para prever. Porque sabemos que terremoto causa desencarnes coletivos. Não tem equipamento científico. Eles preferem observar o comportamento dos animais, que eles têm precisão até de 15 dias de antecedência que vai acontecer naquele local um terremoto. Então hoje a ciência prefere verificar os animais, porque eles não têm outro jeito mesmo. Por alguma necessidade, ela desencarnou ali
para suprir algumas dívidas do passado também. A espiritualidade também nos fala que todo dia no planeta existe um desencarne coletivo. É só prestar atenção nas notícias, e realmente todo dia tem um acidente, alguma coisa que marca o desencarne coletivo de alguém. E continua: é sorte ou azar estar ali? Não, é o atendimento conforme o nosso pedido. Nós pedimos, trabalhamos com antecedência, e é interessante que a espiritualidade sabe o que vai ocorrer naquele local, naquele espaço, naquele equipamento, naquele veículo. Então eles conseguem prever com antecedência muito tempo à frente, e a gente acaba nascendo naquele momento, naquele lugar. Nem todos que estão ali é arbitrário. Como disse, é um atendimento. Porque mesmo no livre-arbítrio, nós podemos o quê? Nós podemos diminuir as nossas dores. É aquele caso de que você vai perder um braço na sua reencarnação e você perde o dedo, por causa que você melhora a sua condição de trabalhador, de consciência, pessoa boa, no bem. Então, a gente vai amenizando e sofremos ou desencarnamos com menos dores também. Então, o tempo todo acontece resgate coletivo. E bala perdida é o resgate individual, também não é por acaso. Estava já preparado para que era, vamos dizer, alguma criança estava no quarto dormindo, vem uma bala, fura as paredes, tira aquela criança a vida. Poxa, onde está a justiça de Deus? E a gente fica procurando um justiceiro, né? Alguém que é culpado. E não tem culpa no universo, não existe vítima no universo. Tudo já é preparado. Então, uma bala perdida também, por algum motivo, havia um certo destino preparado para o perispírito, para aquela reencarnação, e de fato ocorre. O Chico Xavier nos falava que, olha, existe um trem que tem pessoas dentro, esse trem vai sofrer um acidente, vai bater em outro. E tem pessoas dentro desse trem que não podem desencarnar coletivamente. Eles estão chamando para ele sair. Acontecia alguma coisa, as pessoas já estavam dentro do trem, passagem comprada, e saía do trem intuitivamente. E é interessante que outras pessoas que não estavam preparadas, não iam viajar, eles estão convocando para entrar no trem a espiritualidade. E de fato ocorre o desencarne coletivo. Aqueles que não eram, saíram. E aqueles que eram e não iam, na última hora, por algum motivo, acaba indo e se acerta com as consciências do peso de vidas anteriores. Acidente de avião é o mesmo fato. Olha, aquele avião que caiu e desencarnou todo mundo coletivamente, eu era para estar lá naquele avião. O táxi atrasou, o trânsito estava pesado, errei o caminho, a hora que eu cheguei, não tive condições de alçar voo naquele avião e fui salvo. E os outros não. E tem outros que, na última hora, deu um jeitinho de viajar naquele avião, e o avião, infelizmente, cai, e a gente não entende, não consegue explicar. Poxa, eu não era para estar, e na última hora fui, e tinha um espaço ainda, e você desencarna. Tá? Então, tem alguém do outro lado, atendendo nossos pedidos e atento à nossa evolução, aos acontecimentos, o que de fato vai ocorrer. E os repórteres falam, caiu um avião, e muitos desencarnados, ele já fala, a história é sempre a mesma. Eu era para estar lá e eu não estava e fui salvo. O meu amigo não era para ir, na última hora, pegou a família e foi, desencarnou todos eles. E os repórteres falam, todos os acidentes coletivos de avião, a história é sempre a mesma. O avião da Índia, da semana passada, só um sobrevive. É interessante como que pode. Por algum mérito,
Ele teve que espiar o acidente, a condição do acontecimento que ele provocou, num espaço de tempo a gente não sabe, vivenciar, mas salvo, para que possa mudar comportamento. Ele teria que perceber na carne o que é passar por um acidente de avião. A gente não sabe se em guerras passadas quantos aviões ele derrubou. A gente vai ver a história mais para frente. Então, não tem arbitrariedade no espaço-tempo de Deus. Tudo é justo e perfeito em todas as colunas que Deus nos conserva em nossa vida. Ainda no livro No Rumo de Regeneração, do Divaldo, um dos resgates coletivos que nós tivemos em 2019 foi a Covid-19. E desencarnou coletivamente no mundo 15 milhões de pessoas. Então é muita gente. Ao longo de 2 anos, um pouco mais também. Então resgatou por algum motivo? Resgatou sim. Mas acontece que é interessante que essas pessoas que adquiriram a Covid-19 e desencarnaram, parece que eles tinham uma certa consciência, já sabiam desse acontecimento antes de reencarnar. Eles não eram tão revoltados, parece que eles aceitavam. E o Divaldo vem e fala, havia irmãos que adquiriram o vírus da Covid-19 e eles vêm, aceita para resgatar aquela condição e limpeza da consciência de culpas do passado, ser cobaias. Ou seja, eu adquiri a Covid, serei internado e vou desencarnar. Porque não tinha vacina, não tinha medicamento, ninguém sabia como funcionava o vírus, que jeito. Principalmente o idoso era mais visado, e as crianças também. Então, muitos deles aceitaram ser cobaia para ajudar a ciência a desenvolver vacina. Olha que interessante. Então eles quiseram permanecer o maior tempo possível, mesmo contaminado, em tratamento dentro do hospital, e a ciência investigando para tentar salvar a humanidade, que a gente não sabia para onde correr. E ainda assim a gente teve alguns problemas governamentais, que o pessoal não investia em pesquisas, e era uma urgência a pesquisa. E ainda vieram, na televisão, falava o tempo todo que a vacina não resolvia nada, não tinha valor. E a gente sabe que a vacina tem um grande valor para salvar vida em todo sentido. E ainda teve aquele pessoal que aceitou a contaminação da Covid-19 em resgate coletivo, desencargo de consciência, sendo ou trabalhar na linha de frente. Enfermeiros, médicos, enfermeiras, motorista de ambulância, pessoal da limpeza, atendente, e aqueles que cuidavam da nossa higiene dentro do hospital. Esses são aqueles que aceitaram passar o risco de pegar a contaminação, cuidar daqueles contaminados, para ajudar também a salvar vida e também ajudando, na linha de frente, ajudando a desenvolver a vacina. E graças a Deus nós estamos aqui todos juntos, e faz pouco tempo isso. Albert Sabin, o inventor da vacina contra a paralisia infantil, quando ele inventou a patente, ele não quis nem um tostão da sua invenção, porque ele queria salvar as crianças contra a paralisia infantil, que também desencarnou coletivamente ao longo do espaço de tempo, muitas crianças, e ficaram paralíticas. Então ele vem como cientista, não aceita lucro nenhum na sua invenção, doa para o mundo desenvolver, erradicar do planeta a paralisia infantil. E conseguiu. Eu trabalhei na primeira vacinação dessa campanha para erradicar. E trabalhei muitos anos, e era de graça, não ganhava nada para trabalhar, principalmente no sítio. 2 gotinhas ali, depois que veio o Zé Gotinho incendiando o pessoal, erradicou. Está aí. Aqueles que nascem
para ajudar a humanidade e não vem em troca de dinheiro, ajudando que coletivamente se salva pessoas. E o ano passado, na faixa de Gaza, onde o pessoal, ali naquela guerra que está acontecendo, 2 dias pararam a guerra para vacinar as crianças contra a paralisia infantil. Olha só a importância que tem a vacina para os governos negacionistas. E isso criou um problema sério hoje, porque tem muitas mães que não acreditam mais na vacina. E tem que voltar a acreditar, porque ela salva mesmo, e a gente continua vivenciando a nossa existência também. Como a espiritualidade consegue prever tudo isso? Ele sabe. Porque existe talvez planetas semelhantes a nós, que já passou pelos recursos que nós estamos passando hoje de prova e expiação, são planetas que estão em melhores condições, e nós estamos passando a mesma coisa. Então eles já sabem o que de fato ocorre conosco. Por isso atende nos momentos as medidas que nós precisamos também. Outra coisa, a pátria espiritual é a matriz, aqui é a filial. Então ele sabe como nós trabalhamos aqui e as nossas ações, o que vai ocorrer. Né? O desleixo, por exemplo, da manutenção de um avião, ele vai cair, não tem jeito. Então sabe que há o desleixo, o pessoal que não cuida, então é fato que ali venha a ocorrer. Então a espiritualidade sabe disso, porque em algum lugar acontece. E o doutor Paulo Frutuoso, ali do Rio de Janeiro, ele lançou um livro interessante e ele também fala do metaverso. Metaverso é a mesma coisa que eu estou dizendo para vocês. É a matriz, né, ou a filial, ou existe planeta semelhante a nós. Um pouco mais à frente, ou um pouco mais primitivo. Então existe em algum lugar um planeta diferente que tem pessoas semelhantes a nós, até no físico, porém almas diferentes. Tá? Cada um tem a sua individualidade. Então ele vem e nos fala isso também. Ali na barragem de Brumadinho, eu não tenho nada em livro, mas desencarnou naquela sexta-feira 270 pessoas coletivamente soterrados. Individualmente ou coletivamente, eles resgataram. E é interessante que aquela médica, naquela sexta-feira, tirou folga para comemorar o seu aniversário. E o que aconteceu? Ela estava de folga, quebraram a escala e colocaram ela para trabalhar. Ela estava na administração e foi soterrada. Então, quem que está atento a esses acontecimentos, a essas previsões? É somente a espiritualidade que trabalha conosco, atento, e nos coloca naquele lugar necessário. Por isso que nós não temos como terceirizar os acontecimentos em nossas vidas. Tudo é de fato conforme o que nós já preparamos, e não é aquele destino moldado, mas é aquilo que já de fato foi preparado. Um rapaz com um currículo na mão, indo para a administração da barragem de Brumadinho, ele para 1 quilômetro antes para conversar com um colega. Nesse instante a barragem estoura e ele não estava lá, por ter parado para conversar com um colega, senão também seria soterrado. Então alguém está atento quando você vai e quando você não vai. Então, a gente vê que mesmo nesses casos de desencargo coletivo, desenvolve o quê? A fraternidade. Não é assim? Olha ali o que aquelas irmãs de caridade da igreja evangélica, ali em Brumadinho, elas abriram a igreja delas, instalaram máquina de lavanderia para lavar a roupa dos bombeiros, porque eles trabalhavam dia e noite dentro da lama. Então não havia roupa como enxugar, como lavar, como higienizar. E não havia roupa que aguentava. E elas abriram a casa da igreja delas ali, instalaram máquinas e trabalharam muito tempo
para lavar, higienizar, enxugar e passar, ensacar a roupa dos bombeiros e com uma mensagem bíblica. Está aí. Quando acontece alguma coisa em qualquer lugar, coletivamente a gente já se preocupa. Poxa, eu poderia estar lá para ajudar. Isso acontece de fato. E é interessante que às vezes você está viajando no seu carro com 5 pessoas, você está no banco de trás. E você para abastecer e você muda de condição, você vai para o banco da frente. Volta a viagem, acontece um acidente com aquele veículo. Quem estava atrás, desencarna. Você estava atrás, veio para frente e não desencarna, por ter feito uma parada. Então alguém está ao nosso lado, nos ajudando, nos tranquilizando, nos dando calma, para que possamos estar com missão cumprida diante daquele fato. E ali na barragem de Brumadinho, além da gente ter o corpo bombeiro, a gente teve também ali o cachorro chamado Zeca, do corpo de bombeiro, e era um labrador. Desencarnou a semana passada. Ele ajudava a achar vidas soterradas. E também, em Niterói, ali também, ele foi salvar vidas, achar vidas soterradas. Desencarnou com honras e méritos. Então não é só humanos, os animais também ajudam. A gente já viu nos livros espíritas, né, que em Júpiter principalmente, os animais é que fazem o trabalho braçal. Olha que interessante, né? Então quando eles falam que os animais nos ajudam, realmente nos ajuda mesmo. A Torre Gêmeas de Nova York, que está no livro, vai amanhecer outra vez. E ali, naquela manhã, 2 aviões se chocam sobre aquelas 2 torres, norte e sul, as Torres Gêmeas de Nova York. E é interessante que desencarna naquela manhã 3.000 pessoas, porque um avião numa torre, outro avião na outra, desencarna as pessoas que estavam, era escritório financeiro, tinha gente ali já, mesmo que foi cedo, mas tinha o pessoal também dos aviões, né, que se deslocaram e foi ali por terrorista. E desencarna então em torno de quase 3.000 pessoas. Mas um dos aviões, no último banco, havia uma criança de 4 anos. E ela desencarna também nesse avião. E no livro, mas por que ela desencarna uma criança de 4 anos? O que ela fez? Não fez nada de culpa? Fez. Apesar de ser um espírito com 4 anos, o espírito é velho. Ele foi um dos que acionou a bomba atômica sobre Hiroshima, no Japão, que desintegrou prédio e pessoas vivas. Então ele tinha que sentir na carne, no corpo, a desintegração do avião, a mesma coisa que ele provocou por milhares de pessoas no Japão. Apesar de ser uma criança de 4 anos. Olha, quem que consegue somente com a mensagem mediúnica essa informação, não tem outro jeito. Um rapaz que trabalhava na Torre Norte, ali, dessa Nova York, ele tinha uma reunião às 8h30, lá no escritório. Ele sai de casa, quando ele está no metrô, ele lembra, poxa, esqueci os papéis no escritório ontem à noite e não peguei. Ele para na próxima estação do metrô, desce, caminha algumas quadras e as horas vai passando. E ele vai até o escritório, procura o documento para levar para a reunião, que era às 8h30 em uma das torres. E ele procura o papel e não acha, procura, como que pode ter perdido o papel, eu não consigo localizar, como que eu vou fazer a reunião sem os documentos? E nesse momento ele fala, eu vou acabar vou fazer a reunião sem os documentos. Ele bate a porta do escritório para ir embora e ele escuta uma voz do seu pai chamar ele. Não vai não, meu filho, na reunião.
E ele começa a olhar de onde que vem a voz. Não vai, meu filho, não vai. E as horas vai passando. 8h45, ele continuava ainda no escritório, porque o seu pai chamava ele. Não vai na reunião, meu filho. 8h46, ele ouve um estrondo dos aviões sob a Torre Gêmeas. E ele era para estar lá e não foi. O que marcou, sabe o que foi? O pai dele já havia desencarnado faz 6 meses. O pai dele então se apresenta para ele em voz. E o amigo dele que escreveu o livro falou para ele sobre o espiritismo, sobre reencarnação, e ele não acreditava. Então segurou para ele não estar ali naquele momento. Está no livro ali, né? Os nossos irmãos africanos que foram lá, captaram eles para ser escravos no Brasil. E eles aceitaram. É lógico que a gente não deveria ter feito a escravidão. Mas eles, no século XIV, eles pediram a Jesus, porque eles participaram da Santa Inquisição e também das cruzadas em nome de Jesus. Quer dizer, eles tiravam vidas na Inquisição e nas cruzadas. Eles tinham que espiar. De que forma? Tinham que passar pelas mesmas agruras. Então, eles nascem na África, pediram antes para que Jesus, no século XIV, ao reencarnar ali, eles fossem escravizados para o Brasil e viesse a contribuir com o Brasil no seu progresso, principalmente espiritual, onde aqui iria desenvolver o cristianismo, os assuntos de Jesus mais fortemente. Então eles vêm, contribuem não só nas fazendas, como escravo, mas também ao crescimento assim que o Brasil é descoberto. Então a gente olha, então eles eram culpados, devemos continuar a escravidão? Claro que não. É a lei do amor que supera. Temos que cessar tudo o que é mal. Não provoque guerra, que ela só traz prejuízo, porque já passamos por isso. Então tudo que a história já aprontou, não faça, não vai dar certo, porque não deu certo no passado. Se deu certo, faça. Então eles vêm e colaboram. Não devemos de forma alguma apoiar a escravidão. O circo de Niterói, que pegou fogo, está aqui cartas e crônica do Chico Xavier, irmão X. Na matinê, à tarde, um circo em Niterói com 3.000 pessoas dentro. A lona de parafina, fácil ser inflamado. Incêndio repentino, correria para se salvar daquele incêndio. As pessoas começaram a pisotear um ao outro e desencarnando as pessoas. Havia uma elefanta, e uma elefanta também querendo sobreviver, pisoteou muitas pessoas ali. De 3.000 desencarna 503. Ô Prete, mas como? De 3.000 que estavam ali provando e espiando, por que desencarnou só 503? Porque aqueles que estavam ali presentes eram os mesmos que, na época, há quase 2.000 anos, na época do Cristo, esses irmãos que estavam no incêndio de Niterói, no circo, com aquela lona, e hoje a lona é proibido, não tem mais parafina, pode ir para o circo tranquilo, não incendeia mais, porque se aprende com os erros. Os mesmos que estavam naquele circo eram os mesmos que estavam na arquibancada há 2.000 anos aplaudindo a morte dos cristãos, aqueles que viviam o Cristo, que viviam os assuntos do Cristo e se entregavam. Eram os mesmos que estavam aplaudindo com alegria de ver sendo os cristãos devorados por incêndio, vivos, por as animais, sendo pisoteados por animais também. E eles aplaudiam na arquibancada e saía da boca deles, do perispírito, miasma, inseto, cobra, veneno,
escura, energia escura própria da zona umbralina. Naquele momento, o umbral estava feliz porque vencia ao Cristo, porque os cristãos estavam sendo mortos. Demorou 2 anos, esse que estava na arquibancada, sem lona. 2000 anos para ir acertando conta da culpa do que eles tinham provocado. 2000 anos, muitos melhoraram, mudaram, se tornaram criaturas boas, pessoas de boas famílias. Então, alguns ainda espiaram a mesma situação do incêndio e se salvaram, porque tinha que passar. O circo era o mesmo, só que um tinha lona e o outro não tinha. Mas a culpa estava na consciência. Então, somente 503 que não havia mudado. Mesmo em 2000 anos, 503 não quis mudar. E nós somos chamados a mudar todos os dias. Tá aí. Os desencarnos coletivos ou individuais, por algum motivo a gente aprontou junto. Então está naquele veículo, naquele avião, naquele trem, naquele terremoto, naquele incêndio, e a gente não entende. E quer colocar a culpa em Deus, na espiritualidade que não nos protege, não tem culpa. Eles estão atentos conosco todos os instantes. E interessante que ele sabe dos acontecimentos, ele vai nos encaixando naquele momento, naquele horário, naqueles segundos. Frações de segundo, você às vezes é salvo. Nós sabemos que prova e expiações no planeta de regeneração, tem uns que falam que provas não vai existir, expiação vai. Outros falam que expiação não vai existir, provas vai. Então é muito relativo ao estudo que cada um faz. Para que nós possamos adentrar o planeta de regeneração, temos que entrar nele sem culpas. Então é por isso que a gente reencarna e expia. Vocês lembram da Boate Kiss também? Né? Está no livro A Nossa Nova Caminhada. Eu mostro o livro onde eu pesquisei para que vocês fiquem com inveja, com ciúmes e leia. Tá? Se alguém que depois quiser tirar uma foto para conseguir os livros, vale a pena pesquisar, porque aqui a gente faz um breve resumo. Esses irmãos da Boate Kiss desencarnou num incêndio naquela boate, com produtos inflamáveis, né? Pelo teto, 242 pessoas. Eles demoraram na espiritualidade 200 anos para estar naquele local. Foram reencarnando, espalhados, para estar todos juntos naquele mesmo momento. Então não foi por acaso também que eles vieram espiar ali também. E o mesmo aconteceu na boate da Argentina, o mesmo fato. E também acontece ainda hoje, acontece em alguns salões em outros lugares. Mas, Prétia, não tinha algo errado ali? Claro que tinha. Né? Não podia ter produtos inflamáveis. Hoje você não inaugura ou não tem show se tiver alguma coisa que não tenha segurança que o corpo de bombeiro permita ou não, senão ele não tem alvará. Graças a esses acontecimentos para melhorar as nossas condições. E o interessante é que o pai e a mãe saem para procurar seu filho em uma boate, ela não estava. A pai e a mãe vai na outra boate, também o filho não estava. Eles entram na Boate Kiss, o pai e a mãe. Quando eles entram, o filho sai por uma outra porta. E eles ficam presos e o pai e a mãe desencarnam ali. Por asfixia, o filho foi salvo. Por momentos. Então é muito interessante esses acontecimentos, né, que somente o Espiritismo que vem nos informar. Como que pode isso? Alguém está atento às nossas necessidades, aos nossos pedidos, atendendo sempre. No planeta Júpiter, não sei se é no planeta Júpiter ou uma das luas, porque Júpiter tem 92 luas, diferente de nós.
um grupo, 2 jovens, um casal, fazendo experiência atômica nuclear. Você vê que interessante. Eles desencarnam também, ali experimentando. Provavelmente é uma das luas de Júpiter. Então tem muitos lugares ainda que acontece para que a humanidade vá evoluindo, vá melhorando, auxiliando entre erros e acerto. Houve em 1974 incêndio do edifício Joelma. Está no livro Somos 6. 6 jovens, através do Chico ali, passa a mensagem. E ele desencarna aí no incêndio do Joelma, 187 desencarnados pelas chamas daquele edifício. E quem são eles? Eram os mesmos que no século 11 a 13, nas cruzadas, em nome do Cristo, olha só, em nome do Cristo, eles iam nas casas, incendiavam com o pai e a mãe e as crianças dentro. A maldade extrema. O tempo passou e eles tiveram que passar pela mesma condição de estar em algum lugar que o incêndio ia provocar também o desencarne deles sem socorro nenhum. Mas ainda assim eles falam: olha, tem um helicóptero nos recolhendo nas escadas, nos elevadores, nos apartamentos. Eles nem sabiam que tinha desencarnado. Olha que interessante. Ainda assim, mesmo na nossa culpa, a espiritualidade se faz presente e nos socorre na medida do possível. Estamos quase finalizando. O time de futebol Chapecoense, aquele avião que por algum motivo talvez acabou o combustível, cai com aquele time inteiro, diretores, convidados, repórter. De 77 desencarna 71. Então sobrou 6 ainda vivos, né? E todo mundo perguntando: onde está a justiça de Deus? Como que permite acontecer disso? E vem uma mensagem do diretor. Um dos diretores manda uma mensagem psicografada. E nessa mensagem ele fala o seguinte: todos querem, onde está a justiça de Deus? Porque é uma injustiça desencarnarmos todos juntos dessa forma. E não existe justiça. Foi pedido nosso. Todos nós que desencarnamos ali, nós solicitamos estarmos juntos ali. E foi atendido. Porque nós tínhamos prazer em derrubar aviões do inimigo com eles dentro. Então a gente não conseguiu, mesmo melhoramos a nossa capacidade de ser, mas o nosso subconsciente ainda tinha culpa. Tiveram que aceitar aquela nova situação. Não tem acaso, e ele fala, não tem vítima no universo. Tudo é planejado no desencarne coletivo. Ação e reação. Não tem jeito. Cuidado com as nossas ações. Depois que a gente fez, para acertar, demora um punhado de tempo. Às vezes algumas reencarnações. E ele fala, hora que o avião ia cair, eu fiz uma prece. Esse que mandou a psicografia. Eu fiz uma prece, a hora que eu cheguei no chão, já estava fora do corpo. Graças à prece. E eu via que tinha pessoas de branco, de crachá, cuidando de cada um de nós. E demorou para recolher a todos, porque tem uns que ficou com ódio, tinha ódio, então foram recolhidos pelo ódio. Tem uns que tinha muitas culpas, não agia no bem, então foi para aqueles irmãos da sombra. E aqueles que estavam em condições melhor, já de luz, boas criaturas, foram recolhidos imediatamente, sem sentirem dores alguma também. Sempre será dessa forma. E ele fala ainda, esse diretor, logo senti alguém batendo no meu ombro, era a minha avó. Ela estava ali nos ajudando naquele momento. Tá aí.
aquele avião também de Vinhedos, o ano passado, né? A gente viu, né? Caindo lá, né? E é interessante que o piloto não era para estar escalado. Quebraram a escala e ele foi e o avião caiu. Então é fantástico a visão da espiritualidade para conosco. Você não era para estar. Um jovem chega atrasado, o avião já estava lotado e ele briga com o atendente: eu quero entrar no avião. Você não vai entrar, não cabe. E ele não foi, e o avião caiu, ele foi salvo. Um casal de advogados, a esposa e o marido, ele resolve ir num avião antes para a cidade que ele ia. E ele foi 2 horas antes, não foi naquele avião. E a esposa foi naquele avião que caiu. Alguém olha por nós. Alguém está atento a nós. Então não tenhamos ingratidão jamais. As nossas parcelas de culpa a gente quer. Olha, numa única reencarnação quero pagar tudo. Não vai. Nós não aguentamos. Já aprontamos muito. Então é por parcelas. Pode demorar 2000 anos, mas é aos poucos que a gente vai eliminando as nossas dívidas, os nossos pagamentos. Daí a literatura espírita que nos informa com a certeza, tira as dúvidas necessárias. A escolha do livre-arbítrio é nossa. Se você tem o livre-arbítrio, tem leis. Lembra que o livre-arbítrio tem lei. Age no bem, tudo vai dar certo. Se você agir com livre-arbítrio, tem lei, para o mal será cobrado. E a gente encerra com aquela enchente o ano passado lá na Espanha, desencarna 2.000 pessoas. Mas o que marcou ali naquele terminal rodoviário, filas de pessoas aguardando o ônibus, e essas pessoas na fila com rodinho, escovão, vassoura e balde na mão, para que o ônibus levasse eles para ajudar a higienizar, a limpar as casas que sofreram o desencarne coletivo, quantas dores ali. Então, a espiritualidade fala através dos livros espíritas, o Kardec nos fala, que Deus permite os acontecimentos para evoluirmos, enquanto a gente acerta as contas, e a solidariedade, todo mundo se importa. Que Deus abençoe pela oportunidade de hoje. Antes de passarmos para a prece final, é de praxe eu trazer os livros. Eu trouxe o livro. Quem levantar a mão, vou levar o livro para vocês. De graça. Tem bastante. Quem quer ir para ler? Vamos lá, vamos lá. Obrigado. Aí quer também? Ainda tem mais aqui, vamos lá. É distribuição de tarefa, final de semana. Não tem moleza não. Tem mais, eu tenho mais aqui. Tem mais 2 aí também. Obrigado, pessoal. Muito amado, viu? Vamos à prece final, então. Agradecemos a Deus pela oportunidade de falarmos do assunto da nossa alma, das nossas andanças de vida em vida. Temos melhorado muito, graças a Deus. E com a doutrina espírita hoje somos almas melhoradas. Procuramos trabalhar no bem, agir pacificamente, auxiliar na medida possível, estar presente onde tem alguém necessitado. Que a tua luz, Mestre Jesus, nós sabemos,
possa auxiliar tantos irmãos desencarnados que estiveram e estão aqui hoje ainda. Que eles hoje, tomando consciência das suas dificuldades de aceitar, possam aceitar com alegria a continuação da vida. Apenas mudamos de espaço físico para o espiritual. Mestre Jesus, abençoe cada um de nós na energia do passe, do tratamento, e que na medida do possível vamos nos melhorando em saúde física e saúde espiritual. Mas se ainda assim não recebermos o que viemos buscar, é que às vezes as dificuldades da vida é o nosso medicamento, é o nosso bem para nos mantermos no trilho da evolução suprema para Deus. Gratidão a Deus por tudo, hoje e sempre. Que assim seja.